Está no ar mais um episódio do Radio Waves Show, o seu canal sobre radialismo aqui no YouTube. Vamos hoje comentar alguns comentários que temos recebido aqui no nosso canal. E vamos falar muito no episódio de hoje, já vou dizer aqui desde o início, vamos falar muito sobre rádio dos anos 80, sobre as saudades daquelas programações incríveis do rádio nos anos 80. Você lembra disso também? Se vivenciou essa época, se é das antigas? Então fique aqui, você vai relembrar muitas coisas interessantes e legais do rádio dos anos 80 e também 90. Vamos lá para os nossos comentários, que eles vão gerar aqui as nossas reflexões sobre esse assunto. O primeiro comentário veio do Gelson dos Santos. Ele assistiu o nosso episódio aqui que conta a história do Vargas, que foi aquele locutor famoso dos anos 80, aquele DJ famoso que atuou na 104 FM, na Caiobá FM, apresentava o Love Songs e se tornou muito conhecido pelo jeito de fazer as traduções de músicas no Love Songs, né? Eu, principalmente, nessa época que ouvia rádio, né? Ouvia esses programas também, lembro muito dele das traduções que ele fazia das músicas americanas que estavam fazendo sucesso no rádio na época. E o Gelson Santos, né, assistiu esse episódio e fez o seguinte comentário. Eu vou ler o comentário todo porque tem uma coisa muito interessante que ele conta aí e você vai ver a partir desse comentário que o rádio nos anos 80 tinha a força que as redes sociais têm hoje. Você já vai entender por quê. Muito legal o seu trabalho, ouvia o Vargas no Love Songs aqui em Curitiba nessa época por muitos anos. Lembro que ficávamos horas para conseguir uma ligação e quando conseguíamos a fita estava no REC, pronta para gravar a nossa voz e a música que a gente pediu. Uma vez consegui uma ligação e dei o número da minha casa para contato de namoro e amizade. Pensa, o telefone não parava de tocar, diz o Gelson. Sensacional lembrar dessa época de ouro do rádio e de nossas vidas. Muito obrigado, um forte abraço. Um abraço, Gelson, obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Olha só que loucura isso, né? Isso que o Gelson está contando ali, da pessoa ligar para o rádio, participar do programa e deixar o número do telefone para quem quiser entrar em contato, né? Na época... Lembra disso, né? Na época não existia internet, portanto não tinha rede social, nem Facebook, Instagram, nada disso. Não tinha celular também, o telefone era fixo. E a pessoa ligava para o rádio, fazia participação ao vivo no programa, oferecia música, pedia música e dava o seu número de casa, né? Alguns, não todos, obviamente. Para quem quisesse ligar, fazer amizade, de repente, né? Um namoro ou algo assim. Então, isso era uma loucura. O rádio fazendo papel de rede social, aproximando as pessoas, conectando pessoas. Eu já contei aqui a história, né, de um programa que tinha numa das rádios que eu trabalhei. Eu estou na cidade de São Bento do Sul. O Gelson está falando do programa lá em Curitiba. Eu trabalhei no início dos anos 80 lá em Curitiba, nas FMs também. Depois eu vim para São Bento do Sul para trabalhar numa rádio que surgiu aqui, participar do comecinho da rádio. E já contei muitas vezes essa história. Tinha um programa na rádio que era o Rádio Contato, que à noite fazia, né, a leitura de recados que as pessoas mandavam. E era tão grande a participação desse pessoal no Rádio Contato que o apresentador do programa, que era o DJ Chuchu, já participou aqui do nosso programa contando a história dele também, colocou num dos patrocinadores, que era uma lanchonete no centro da cidade, uma urna para as pessoas depositar, né, os bilhetinhos, né? Aquelas pessoas que não tinham telefone, às vezes tinham dificuldade de ligar à noite, na hora do programa, durante o dia iam para o centro da cidade e colocavam lá o bilhetinho. Pois já aconteceu casos do pessoal da lanchonete ligar para a rádio, venham buscar a urna. O Chuchu sempre pegava no finalzinho do dia, quando ele estava vindo para a rádio, ele pegava a urna lá para trazer para a rádio e ler os recados. De tarde, o pessoal ligou, disse, não dá, tem que buscar a urna já, porque não cabe mais bilhetinho dentro. O pessoal não está conseguindo mais pôr. De tanta gente que participava. Isso é para mostrar, né, o quanto as pessoas participavam disso. E a rádio fazia esse papel de rede social. Tinha essa força que a rede social tem. Pense nisso. Hoje você não fica sem o Facebook, ou talvez você prefira o Instagram ou o Twitter, enfim. Você não fica um dia só sem dar uma olhadinha ali. Essa loucura toda é o que o pessoal tinha pelo rádio lá nos anos 80. Se você não é daquela época, né, mas é da época atual, né, pode fazer esse comparativo. Programas como Love Songs tinham a força das redes sociais hoje. Por isso que o pessoal lembra disso com tanta saudade, por isso que tem tantas histórias para contar sobre esses programas.
Só mais um adendo aqui, o Gelson estava comentando embaixo do episódio que conta a história do Vargas, né? Esse episódio aqui já é até mais antiguinho aqui no nosso canal, mas é o episódio mais assistido até o momento aqui no Radio Waves. Não tem episódio mais assistido que esse. E o segundo, terceiro lugar são episódios que também contam a história de grandes profissionais do rádio. Então, e profissionais dessa época, né? Então você veja, isso são indicadores claros de quanto o rádio tinha força naquela época, de quanto o pessoal que naquela época gostava de ouvir rádio sente saudades de poder ouvir rádio novamente e ter uma programação que lhes agrade, né? Que hoje em dia tá assim, difícil de encontrar. Vamos falar a verdade, né? Hoje em dia, pessoal, você que gosta de rádio dos anos 80, liga o rádio hoje em dia, o que você acha do rádio, né? Realmente eu não preciso dar essa resposta aqui, né? A gente já falou sobre isso muitas vezes, muitas pessoas já se manifestaram aqui, né? Falando, o rádio hoje não tem nada voltado para esse público, né? Nada contra o que estão fazendo atualmente, mas eu estou falando, né? Para esse público aí, hoje não tem programação que chame esse pessoal de volta para o rádio. Outro comentário, precisa colocar o óculos novamente aqui, é o Rodrigo Silvério, bem parecido com o comentário do Gelson. José, uma pergunta, todas as tecnologias do passado em algum momento voltam à tona? Será? Você acha que é possível que programas e formatos do rádio dos anos 80 e 90 regressem em um momento futuro? Abraço, Rodrigo Silvério. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Olha, Rodrigo, se tivesse hoje uma programação nas rádios aqui da minha cidade voltada para esse público, né, faria maior sucesso. Na verdade até tem, e funciona, e faz sucesso. Mas é assim, iniciativas muito pequenas, isoladas, sozinhas, é um horáriozinho curtinho lá no fim de semana, não é uma rádio inteira voltada para esse público, né? Então tem assim iniciativas pontuais, programas que atendem esse público, que são fantásticos, que eu escuto, né? E já vou falar para vocês aí. E tem iniciativas também de utilização no rádio de tecnologias antigas, mas são poucas. Eu sempre destaquei aqui, já tem vários episódios que a gente comentou alguma coisa sobre a Web Rádio Vintage. Eles são uma rádio comunitária de Cotia, em São Paulo, mas que tem uma audiência absurda pela internet. O que eles fazem, Rodrigo? Eles usam tecnologia dos anos 80 para fazer rádio, usam disco, cartucho. Tem ali pessoal da época fazendo essa programação, pessoal que tem esse DNA dos programas dos anos 80, e eles têm um volume de acesso muito grande pela internet, já que a comunitária tem um alcance apenas local, né? De baixa potência, então tem aquele alcance bem limitado. Mas pela web eles são ouvidos pelo mundo todo e eles têm um acesso muito grande de ouvintes pela web. Até o momento, no Brasil, é a única iniciativa que eu conheço de rádio que usa equipamento antigo, analógico, para gerar programação. Mas eu ainda não vejo assim como premissa necessária para uma rádio atender esse público que amava o rádio dos anos 80, utilizar a tecnologia antiga. Eu não vejo isso como uma necessidade, tá? O que talvez precise utilizar de antigo sejam os comunicadores dessa época, porque esses sim trazem o DNA dessa programação. Eu já ouvi muito programa de flashback feito por comunicadores atuais, na ativa e tal, mais novos, que não vivenciaram essa experiência lá do rádio dos anos 80, final de 70, 90. E acredite, a programação desses a vibe desses programas não é a mesma, não atende a isso, não traz de volta aquela energia, aquele jeito de fazer que tinha lá nos anos 80. Sem querer criticar esses profissionais, estão fazendo a programação deles e não tem obrigação nenhuma de ter essa experiência, porque são mais novos, nasceram depois, não acompanharam, não vivenciaram esse tempo. Mas eu acho que essa é a diferença entre um programa, por exemplo, e uma programação de rádio que é voltada para esse público e que funciona e a que não funciona. Vou citar um exemplo. A Rádio Web Vintage, eu vou deixar novamente o link aqui embaixo. Rodrigo, dá uma olhada aí nessa rádio. Eles usam a tecnologia antiga e eu acho que você vai gostar de ouvir essa rádio. Eles têm uma programação sensacional. E vou falar também de um programa que existe na Rádio São Bento, aqui em São Bento do Sul, chamado Túnel do Tempo, no sábado às 20 horas, apresentada pelo Marcelo Pilat.
Esse programa ele traz de volta essa vibe. O Marcelo viveu aquela época também do radialismo nos anos 80, 90. Ele foi DJ também em danceterias. Então ele traz toda essa experiência, dessa energia, do que esse pessoal gostava na época. E o programa consegue retratar essa vibe, por isso o programa de uma rádio local aqui, né, tem uma audiência também fenomenal, tem muita participação de ouvinte. A rádio, na programação normal, né, atende ao público normal, que nem as outras rádios estão fazendo, o público padrão das rádios no Brasil. Hoje isso ficou bem padronizado, né? Mas nesse horário, nos sábados à noite, às 20 horas até às 23, você vai ver que está de volta essa vibe. É um programa com muita animação e tal. Eu vou colocar o link da Rádio São Bento aí também, Rodrigo, né? Acesse lá. Mas no sábado à noite, das 20 às 23 horas. Das 20 às 23 horas está no ar esse programa e você vai gostar de ouvir. Pode ouvir pelo aplicativo, pelo site que eu vou te passar, que eu vou colocar na descrição aqui desse episódio. E você vai ver que interessante a vibe desse programa. São pequenas iniciativas, né? Eu digo pequenas, mas são grandiosas, né? São fantásticas. Pequenas porque estão ali, 3 horas, né, de programação semanal de uma emissora de rádio voltada para esse público. Podia ser muito mais, né? Que esse público ia realmente gostar. E vou completar toda essa análise aí com uma outra reflexão. Já temos dito muito aqui, seguidores nossos aí já comentaram coisas similares, né? Em relação ao futuro do rádio, a migração, né? O rádio vai acabar? Não, não vai, mas ele não vai ser mais do jeito que é hoje, sempre está em constante transformação. Antigamente, lá nos anos 70, o mundo do rádio era das rádios AM, né? Em sistema de transmissão amplitude modulada, principalmente na faixa ondas médias, que eram as rádios, né, que o pessoal ouvia nas cidades e tal. E aí tem muitas rádios icônicas, fantásticas, das quais a gente já contou história aqui nos nossos episódios mais antigos. Não de todas, mas de muitas delas. E esperamos poder contar de outras tantas também. Rádios fantásticas que geraram programações incríveis, profissionais incríveis, e que deixaram muitas saudades. Depois, lá no final dos anos 70 e início de 80, veio as FMs, inicialmente com uma programação mais clássica, sempre mais voltada para a música, porque tinha, obviamente, uma qualidade de som melhor, né? Já transmissão em estéreo, e isso, né, fez com que ela se dedicasse inicialmente mais à música. E aí já logo vieram as rádios com programação para a juventude, né, com a programação pop rock, que era o conteúdo do momento, que o pessoal queria ouvir no momento. E é dessas rádios aí que lá no início dos 80 tinham essa transmissão pop rock que essa galera acima dos 40 morre de saudades. É dessa programação, não só das músicas, porque as músicas basta você achar numa playlist do Spotify, por exemplo, estão todas lá as músicas que você ouvia nessa época. Não é isso, é do rádio, das músicas inseridas naquele contexto do rádio dos anos 80, que tinha muito calor humano, que tinha uma apresentação diferenciada, que trazia novidades, que trazia cultura musical, que trazia informações legais, e transformava o rádio naquela sinergia de coisas, né, de música, de comunicação, né? As próprias vinhetas que eram produzidas e utilizadas nas rádios ajudavam a incrementar isso. A experiência musical na época era diferente. Qualquer pessoa dessa época vai dizer para você, se você não vivenciou isso, né, que ouvir a música preferida numa fita cassete ou num disco, que era o que se utilizava nessa época, era diferente do que ouvi-la no rádio. A música no rádio tinha um sabor especial, por causa de toda essa sinergia que havia em torno do programa, da apresentação, da comunicação, né? Então é essa magia do rádio, né, entre aspas, que o pessoal realmente sente falta. Para ter isso, precisa ter profissionais com esse DNA dos anos 80 conduzindo essa programação, né, para ter essa vibe de forma completa. E aí tem muita gente aí que já não está mais nativa no rádio, outros, né, já são de saudosa memória, né, pessoal, é mais das antigas, né? Então por isso que eu vejo, assim, Rodrigo, para responder a sua pergunta, essa dificuldade de ter esses profissionais, de ter essa vibe toda. Mas não precisa necessariamente ter toda a tecnologia utilizada, né, analógica. Pode ser feito com a tecnologia atual, mas com esses profissionais, para trazer essa vibe de forma intensa. Os 2 exemplos de programação que eu citei aqui, para você ouvir, a Rádio Web Vintage e o programa Túnel do Tempo, aqui na rádio local da cidade que eu vivo, são exemplos bem bacanas. Inclusive o programa Túnel do Tempo, de vez em quando o Marcelo, que é meu amigo, não pode apresentar o programa, eu vou lá
e, né, substituo ele toca alguns eventos por aí, e aí eu consigo também matar saudades de fazer rádio dos tempos antigos. Tento fazer da mesma época que fazia lá nos anos 80, né? Às vezes me bato um pouquinho aí com a tecnologia nova, né? Tudo tão diferente, mas dá para fazer uma comunicação bacana, dá para fazer algo legal. Pelo menos eu me divirto muito fazendo esse programa eventualmente. Então era esse o comentário de hoje. E dizer também, algo que a gente já repetiu aqui 1000 vezes, que as rádios poderiam, né, Rodrigo? O Gelson também, né, comentou algo nesse sentido, trazer de volta um pouco dessa programação nessa vibe, né? Seguir um pouco o exemplo lá da Web Rádio Vintage. O que o pessoal fala do futuro do rádio, né? A gente está falando agora, acho que nem concluiu tá essa migração, né? Agora tem as FMs, as AMs que vieram para as FMs, e as FMs de hoje tem aquela programação, não é mais uma programação diferente na faixa de FM do que tinha nas AMs, né? Tanto que a gente utilizava até a sigla AM e FM para categorizar o tipo de programação, né? Porque era realmente muito diferente. Hoje em dia misturou tudo, as AMs vieram para FM também. A faixa de AM gradativamente vai ser desativada e muito provavelmente utilizada para outra finalidade. Mas as rádios online, né, que estão surgindo, que estão se mostrando um novo meio para o rádio. No futuro, quem sabe o rádio em radiofrequência deixe de existir, como já acontece em alguns países, já vai tudo para o digital, né? Então isso são transformações. O rádio não vai acabar, ele vai se transformando em outras coisas. Mas talvez as rádios trazendo de volta esse público que adorava a rádio lá nos anos 80 e que hoje não se encaixa tão bem ainda com streamings de música, né? Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal. É legal e tal, mas não é a mesma coisa. O rádio é melhor, né? Você ouvir as suas músicas no rádio é bem melhor. É legal, esse público ainda gosta disso, né? Você vê os comentários que eu estou recebendo aqui desse pessoal morrendo de saudades dessa época. Então, talvez isso ajudaria as emissoras de rádio também a se tornarem mais conhecidas do novo público, dos jovens que estão aí. Você pensa aí, os garotos aí 18 para baixo, né, de idade, eles não sabem o que é rádio. A maioria não sabe o que é rádio, não sabe nem como funciona o rádio, sabe? E eu já vi vários exemplos disso, de conversar com, né, mesmo com familiares ou com pessoas conhecidas dessa faixa etária, o rádio para eles é desconhecido. Mesmo meus filhos, né? Há um tempo atrás eu ouvi num programa de rádio e, né, num rádio tradicional, convencional, acabou a internet aqui em casa, houve um probleminha na internet, ficou fora do ar um tempo, e meus filhos vieram me perguntando por que o teu rádio não parou, por que o rádio continuou funcionando, se o Wi-Fi da casa não está funcionando nesse momento, imaginando que o rádio dependia do Wi-Fi para funcionar, né? Então, que você vê, se esse público, né, volta para o rádio, quem sabe, né, eles acabam ajudando a divulgar o rádio, né, para essa nova geração, porque o pai vai estar ouvindo o rádio, o filho vai ver, né? Agora meus filhos sabem como o rádio funciona, eu expliquei, né? Então é isso, esse tipo de coisa pode ajudar muito o rádio a resgatar um público fiel, a resgatar um público que pode ser interessante para os anunciantes, né, que tem um poder aquisitivo interessante para muitos tipos de produtos hoje, né? Então é bem interessante, né? Enquanto o pessoal fica brigando aí com post em rede social, concorrendo com rádio e tal, tem esse outro público que está aí, que não ouve mais rádio porque não tem mais rádio para eles e que está morrendo de saudades de rádio, né? Então fica sempre o alerta aí para os donos de rádio, vamos botar uma programação no ar para atender esse público, não só um programa, uma rádio inteira voltada para isso. Ia fazer o maior sucesso. E não só. Você veja, se uma rádio local aqui na minha cidade fizesse isso, essa transformação, ela não ia fazer sucesso só aqui. Pela web, ela ia estourar que nem a Web Rádio Vintage, ia fazer sucesso no Brasil inteiro. Ia poder ter anunciantes até de nível nacional. Claro que com um trabalho comercial adequado para isso, né? Então, as possibilidades estão aí, o público está aí, esse pessoal tem muita vontade, né? Então, Rodrigo, eu gostaria muito de responder que sim, que tem possibilidade de voltar em parte, pelo menos, essa programação em alguma iniciativa por aqui ou por aí, ou enfim, em algum momento, em algum lugar. Pelo menos fica a esperança que isso aconteça. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gelson, pela participação aqui no nosso programa.
Eu não falo mais episódio aqui do YouTube, porque nós somos radialistas, a gente fala programa. Isso aqui é um programa gravado em vídeo que está no ar aqui disponível. Esses dias me disseram, você não pode dizer que está no ar, está online. No ar não existe mais, no ar é quando transmite por radiofrequência. Não, mas online está no ar também, porque você captura no seu celular, isso vem por Wi-Fi, é transmissão via radiofrequência também. Então, de uma certa forma, está online, sim, claro, mas está no ar também, na maioria das vezes, né? Beleza, então? Obrigado pela sua participação. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.